libertador, na realidade, né? Independente de onde você mora, independente de quem é a tua família, independente do estado em que você mora, você pode ter certeza que o que nós vamos falar hoje, eu diria assim, como bem disse você agora, vai ser absolutamente libertador. E olha, gente, se abram para pensar de maneira diferente, porque às vezes a gente está tão acostumado a pensar de uma forma que às vezes é difícil a gente se abrir para o novo, não é? Então se abra para o novo, se abra para uma nova maneira de pensar, se abra para uma nova expectativa na sua própria vida financeira, porque senão você vai sempre ficar pensando igual e, como disse, segundo a informação, a frase de Einstein, se você pensa da mesma maneira e você age da mesma maneira, é quase impossível você ter um resultado diferente. É verdade. Hoje o título da live de hoje, queridos, é Liberte-se da escravidão das dívidas. Estava sem som no início. Ah, tá. Estava regulando aqui a mesinha, agora já está regulando, está com som. Show. Oh, queridos, se vocês não estavam nos ouvindo, estávamos falando, mas vocês não estavam nos ouvindo, né? Mas hoje, o assunto de hoje é liberte-se da escravidão das dívidas. Nós falamos que será libertador, amém? Que é um assunto de extrema importância para que nós possamos sair da escravidão. Porque quando nós estamos dependendo em dívidas, a gente está escravo. Então hoje Deus quer nos libertar, amém? Incluindo todos nós, uma libertação geral para as nossas vidas como casais, amém? Só aí. Então, reforçando, já que vocês não estavam nos ouvindo, a importância daquilo que nós vamos estudar hoje. Não tenha dúvida, gente, não tenha dúvida que vai ser absolutamente libertador. Então, atente, preste bastante atenção em tudo que nós vamos falar hoje. E nós vamos dar recepção a todo mundo. Você consegue ler mais, Ela? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, Jenny. Boa noite, Rodrigo. Di, boa noite. Oli, Deus abençoe a vida de vocês. Eliana. A Joselma. Que Deus abençoe. A Eliana, já falei. Glória a Deus. A Neide. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Neide. Aparecida. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa manifestar a glória dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e nós temos certeza que o Senhor trará libertação sobre aquilo que ele libera a palavra, amém? Então a palavra de hoje é liberte-se da escravidão das dívidas, e eu creio que o Senhor vai trazer libertação na nossa vida financeira, amém? Então que Deus abençoe e tome posse, amém? A palavra do Senhor diz lá no início da Bíblia, assim, aí Deuteronômio diz assim, escolha a bênção ou a maldição. Escolha a bênção para que vivas, né? Para que viva bem, em nome de Jesus, amém? Então, na tua mente, já começa a escolher a bênção. A bênção é ser livre das dívidas, amém? É uma das bênçãos, amém? Glória a Deus. Para que a gente possa iniciar um novo ciclo da nossa vida, a gente acertar aquilo que ficou para trás, né? Para que o novo de Deus possa vir sobre nós. Então nós vamos ser livres para a glória de Deus. Amém? Amém. Aproveite, gente. Então nós vamos dar 5 minutinhos, nem 5 minutinhos, 2 ou 3 minutinhos, para a galera poder ir entrando aí, as pessoas. Então eu vou pedir a vocês agora que compartilhem a live dentro das suas redes sociais, compartilhem essa live com os grupos da igreja, com os grupos que vocês conhecem, e vamos chamar mais casais para estarem conosco. É importante que nós impactemos. O que nós vamos falar hoje, eu diria assim, que pode ser salvador para a tua vida, salvador para a vida das famílias, salvador para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos. O que nós vamos falar hoje é de alto impacto familiar. É a Bíblia mostrando como nós podemos ter uma vida mais saudável financeiramente. E a vida mais saudável financeiramente vai responder às questões momentâneas, mas vai também responder às questões do futuro, abençoando a tua vida, da tua família, do teu lar e dos teus filhos. Amém, né? É isso mesmo. Então vamos compartilhar, gente? Vamos todo mundo agora? Pegue aí o seu celular, vamos aproveitar, todo mundo está com o celular na mão, eu inclusive, ó, vou aproveitar aqui agora, vou aproveitar junto com vocês. Amém. Vou estar colocando dá um coraçãozinho, vamos lá, todo mundo juntos, e vamos agora compartilhar nas nossas redes sociais. Vamos lá? Vamos todo mundo junto? Vamos lá, gente, vamos compartilhar com os nossos amigos, vamos compartilhar com toda a galera, para que nós possamos trazer o maior número de casais possíveis para estar assistindo, porque essa live de hoje
vai ser tremendamente impactante. Amém. Ser abençoada, para a glória de Deus. Então Amém. vamos lá, ó. Compartilhando aqui nos grupos, compartilhando para os amigos, vamos lá, todo mundo junto, vamos compartilhar forte agora. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Vamos ter uma vida abundante, em nome de Jesus. Pronto, fechou. Vamos lá, gente, todo mundo compartilhando. E agora eu gostaria que a atenção de todo mundo, certo, Isabel? Glória a Deus. Então vamos lá, todo mundo aí, ó. Hashtag, vamos colocar o nome da crente no casamento. Para que Amém. todo mundo possa, né, compartilhar, lembrar desse nome, compartilhar. Crente do casamento, casamento do crente. Isso, Amém. crente no casamento. Vamos lá, todo mundo. Hashtag crente no casamento. Vamos colocar aí como fala? Esqueci. Rede social? Não, aqui Nos grupos, Não, no chat. no chat. Vamos todo mundo colocar no chat crente no casamento. Vamos lá, pessoal. Todo mundo vamos colocar aí no chat agora para a gente poder se comunicar e podemos estar juntos aí muito fortes agora. Todo mundo, vamos lá. Crente no casamento. Hashtag crente no casamento. E nós vamos começar já o nosso conteúdo e vai ser muito forte. Então vamos lá. Atentos, queridos, em nome de Jesus, vamos começar, para a glória de Deus, para ganharmos tempo e você seja muito abençoado, amém? Que você possa anotar aí, porque é desejo de Deus no seu coração, que você viva bem, abençoado, em nome de Jesus. Muito bom, vamos lá então. Olha, nós vamos mandar a primeira frase que você deve anotar. Por favor, anote essa primeira frase. Que rufem os tambores. A primeira frase de hoje é: não tenho porque não sei. Se eu já soubesse, eu já teria. Ou seja, a primeira coisa então importante nessa noite é que se nós ainda não estamos onde nós queremos estar, estamos falando das finanças, é porque nós não sabemos. E porque não sabíamos, nós tomamos passos errados. A informação, ela é fundamental. Verdade. Por que é importante essas lives, gente? Porque talvez você já tenha ouvido falar sobre esse assunto, mas existem pessoas que nunca ouviram falar a respeito de finanças na sua vida. Isso não é dado na escola, não é ensinado nas faculdades, não é ensinado em cursos. Ou seja, existem pessoas que nunca na sua vida ouviram falar sobre educação financeira. E se a pessoa não sabe... É verdade. Ela não faz. Ela não Embora faz. existam as faculdades sobre finanças, né? Sim, mas eu digo assim, nas faculdades em geral, não ensinam sobre finanças. Então, a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre o assunto. E é fundamental. Por quê? Porque Jesus, já falamos aqui diversas vezes, que foi o assunto mais tratado por Jesus no Novo Testamento. Se eu não me engano, são 2.750 versículos que falam a respeito de bens e finanças. Ora, se Jesus abordou esse tema de maneira profunda, é porque ele tem um alto impacto na tua espiritualidade, na espiritualidade da tua casa. Então, primeira coisa tão importante, não tem porque não sei, se soubesse já teria. Então agora você vai saber para que você tenha. Então, já que você vai aprender isso agora, é muito importante, eu vou falar agora o pensamento, presta atenção, o pensamento das pessoas escassas. Ou seja, o que são pessoas escassas? São as pessoas que, infelizmente, estão vivendo na sua vida pessoal a escassez. Ora, e essas pessoas que vivem uma vida escassa, elas têm uma maneira de pensar. Eu sou escasso por quê? Porque eu penso de maneira escassa. Então eu vou explicar agora, numa forma muito simples, de uma maneira muito rápida, a forma com que as pessoas escassas pensam. Elas pensam assim, ó. Vou colocar aqui pertinho, para que você possa ver. Como pensam a maioria? Quando pensam, né, dessa forma, mas a maioria pensa dessa forma. Eu coloquei em azul, renda, coloquei gastos em vermelho, igual, né? Então aqui, ó, renda é tudo aquilo que a pessoa recebe, salário, aluguel, toda uma atividade paralela. Provisão, né? Toda provisão, né? Toda provisão, toda a renda que você recebe, seja ela de onde for. Normalmente a pessoa, ela avalia a vida dela desta forma. Renda menos os gastos. E quais são os gastos? Gastos são os gastos diversos,
Quem paga aluguel? Aluguel, carro, gasolina, escola, ônibus, comida, roupa, farmácia, estão inclusas aqui, ó, nos gastos. Igual a investimentos. Vamos observar que a maioria das pessoas nem chega até esse terceiro ponto. Porque as pessoas estão sempre aqui, ó, gastos, ou melhor, renda e gastos. Normalmente os gastos superam a renda. Então nunca a pessoa chega nos investimentos, que é um problema. Então nós vamos agora estudar esse ponto e avaliar que esse tipo de pensamento não leva a pessoa à prosperidade. Esse tipo de pensamento não levará a pessoa à independência financeira. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E no final, nós vamos te dar a maneira correta de você pensar. A maneira da pessoa que tem uma mente próspera, a mente de Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos mudar a glória de Deus. Então nós vamos conversar com os versículos bíblicos que falam a esse respeito. Isabel vai ler para nós. Queridos, lá em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1, tá? Vamos ler a história de uma família que passou uma escassez como todo mundo passa, né? Todo mundo está sujeito. A palavra diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Elias, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Amém? Então aqui você vê um diálogo de alguém que era fiel a Deus, né? Um marido fiel a Deus, mas estava em tempo de escassez. E ela clamou ao profeta pedindo um auxílio, um socorro, uma orientação, porque o credor veio para levar os seus 2 filhos para fazer de escravo por causa da dívida. Quer continuar falando? Já é o segundo, né? Para a gente agora ser um pouco mais dinâmico. Então vamos ler aqui, ó. Em Provérbios 22, entendendo essa condição, o Provérbios 22, 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, o que toma emprestado é escravo do que empresta. Ou seja, por causa daquela dívida, aquela mulher ia perder os seus 2 filhos, ou seja, ela ia se tornar escravo. Então a palavra já nos orienta aqui, que aquele que domina, ou seja, o rico, ele domina sobre o pobre. Ou seja, se nós pedirmos emprestado, nós estaremos dominados por aquela situação, estaremos dominados por alguém, alguém a qual nós pedimos emprestado. Então a palavra já nos orienta para nós não pedimos emprestado, para não tornarmos escravos, amém? Então todos nós hoje, né, que estamos em dívida, estamos escravos de alguém. Então, para que nós possamos sair dessa escravidão, Deus tem uma orientação para nós, amém? Por isso que eu falei, hoje nós vamos sair libertos da escravidão aqui, em nome de Jesus. Amém. Isso é sério, gente, porque você veja, o texto da palavra de Deus mostra essa mulher, como disse a Isabel, que era escrava, e o texto depois confirma que a pessoa que deve para alguém, ela é escrava desse alguém. Agora, a Isabel já comentou, eu só quero reforçar o que é o escravo. O que é o escravo para a gente? O escravo, ele tem autoridade para ir em algum lugar? Não, ele não tem. O escravo tem escolha do que comprar? Não, o escravo não tem. O escravo tem escolha sequer para o momento dele se casar? Não, ele não tem. O escravo não tem escolha nenhuma. Por quê? Porque ele está debaixo da autoridade do seu senhor. O seu senhor estabelece o que ele vai comer, a hora que ele vai comer, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, a hora com que ele vai fazer. Então é isso que a Bíblia está comparando. Se nós estamos escravizados a pessoas por causa das dívidas, nós perdemos toda a nossa autonomia. Verdade. E é por isso que há um conceito aqui também, Isabel, acho que é muito importante a gente falar, porque as pessoas às vezes não entendem o que é riqueza. Às vezes a pessoa confunde com riqueza em ter uma BMW, riqueza em ter uma super mansão, né? Ter uma outra mansão na praia, ou ela poder comprar um relógio que custa 10 mil reais. Mas riqueza, gente, não é isso. Riqueza é ter liberdade. Verdade. A diferença entre o escravo
E a pessoa rica não é o volume de dinheiro, é que por estar condenado às dívidas, ele não tem liberdade e não tem poder de decisão. A pessoa que ela é próspera, e é isso que a palavra nos promete, a pessoa que é rica, é próspera, o que ela tem? Ela tem liberdade. Ela come a hora que ela quiser comer, ela toma uma decisão na hora que ela desejar tomar, ela tem a liberdade de poder ir e vir sem depender de ninguém. Por quê? Porque ela é próspera. Então, nós primeiro precisamos mudar este conceito. Riqueza e prosperidade querem dizer uma coisa: liberdade. E escravidão quer dizer não tem direito à liberdade. Ou seja, o seu dinheiro já está dominado, né? Você já recebeu a sua renda e você não tem a liberdade de gastar, porque você está como escravo. Então já está canalizado, nada, né? Já está canalizado para alguma coisa. Você recebeu e fala, não posso nem utilizar, porque já está canalizado, né? Então que nós possamos viver aqui a bênção do Senhor, a liberdade do Senhor sobre as nossas finanças, em nome de Jesus. Eu nem vou adiantar, mas a gente já vai adiantando. Ai, meu pai, só dando uma adiantadinha para você, porque o próprio Jesus disse que nós não fomos chamados para a escravidão, mas nós fomos chamados para a liberdade. Por isso, gente, aqui nós fomos chamados para a prosperidade. É por isso que não tem na cabeça de nenhum cristão, não pode existir a escassez e a pobreza, elas são sinais de escravidão. E Jesus não nos chamou para ser escravos, ele nos chamou para a liberdade. Então ele nos chamou para a prosperidade. Amém. Pronto. Queridos, como a gente já vem falando há 2 ou 3 semanas sobre as finanças, né? Eu gostaria que você colocasse, se você tem atentado alguma fraqueza através desse estudo, né? O que tem te orientado? Eu gostaria que você colocasse aí, né? Olha, eu vi que realmente eu sou desorganizado, eu não tenho controlado as minhas dívidas, não sabia nem quanto estava devendo, não sei nem mesmo meu rendimento, o quanto já está comprometido, né? Que você aí possa declarar, não, olha, realmente esse estudo tem me acendido uma luz, né? Para que eu possa ser mais controlado, para que eu possa contabilizar o quanto eu devo, o quanto entra, o quanto eu posso ter algum investimento, se eu posso economizar alguma coisa, ou se ainda não posso economizar nada, tenho que pagar tudo, né? Porque para a gente até tomar iniciativas do que vamos fazer com aqueles compromissos que nós temos, né? Então é importante assim, qual é a fraqueza que você atestou em você, né? Você como casal, você como família, coloca aí, não, eu tenho visto que eu não faço planilha nenhuma, eu tenho visto que eu não controlo, eu sou consumista, né? Eu tenho vontade, eu vou lá e gasto e faço, então coloque aí, não, essa tem sido a minha fraqueza, né? Nós queremos entender a sua dor. Fala a sua dor para nós, daquilo que você tem visto, né, Isabel? Aquilo que você tem visto nessas lives, conta pra gente a sua dor. Aonde você fala assim, puxa vida, essa área eu tenho um problema. Legal? Coloca aqui pra gente no chat, enquanto vocês vão colocando, nós vamos dando continuidade e eu vou lendo aqui no chat para que todo mundo possa saber. Então vamos ler aqui, e o Antônio vai comentar dessa vez. 7 em cada 10 brasileiros estão endividados, revela a CNC. O número é recorde. O número de famílias com dívida chegou em cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro, seguro, bateu novo recorde em abril de 2020. O patamar de endividamento chegou a 66,6%. O maior percentual desde o início da série histórica de 2010. Os dados são da pesquisa Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio. Pronto, galera. Esse é um dado fundamental. Nunca se houve no Brasil um volume de endividamentos como está havendo nesse período da história, desde abril para o lado de cá. Motivos extras, motivos econômicos, mas a realidade é essa. Quase 70% da população, preste atenção, quase 70, são 66 ponto qualquer coisa, quase 70% da população está escravo às dívidas. Então, isso dentro de um país é algo absolutamente grave, porque, ou seja, é um país sem poupança, um país, então, que não é próspero.
Algumas pessoas basicamente são prósperas, mas o país, de uma forma em geral, não é próspero, porque quase 70% é devedor. E é o que nós acabamos de ler. Quem deve é escravo de quem é credor. É verdade. Então significa que quase 70% do nosso país é escravo. Então, Terrível. Quando a maré baixa, mostra quem tá nadando pelado. opa, aqui diz o Caio César uma frase interessante, que é quando a maré baixa, mostra todo mundo que está pelado. Quem tá nadando pelado, né? Quem tá nadando Quem tá desprovido. pelado. E é uma realidade. Algumas... Fala, Desculpa. Dinheiro disse, ó, nós organizamos nossa planilha de gastos e rendas. Fazíamos antes, tínhamos parado, com as lives retornamos. Oh, aleluia! Parabéns, Aí, muito gente, bem. é isso aí. Glória a Deus. Isso aí, quem quer falar mais, coloca aí, nós vamos lendo. Tá Vamos lá. interessante. Eu vi alguns empresários falando, não, antes da pandemia, a nossa vida já estava um pandemônio, né? Então, assim, a coisa estava enrolada, né? E conforme veio essa situação, na realidade acabou quebrando muita gente, né? Porque a situação já não estava, assim, né? Aquele mar de rosas, né? Então, assim, eu acho que com essa situação veio para nós pararmos, pessoa que trabalha com empresa, alguns que trabalham com alguns segmentos cresceram muito, principalmente quem trabalha no digital, né? Em plataforma, a internet cresceu demais, né? Então agora alguns comércios foram muito abatidos, principalmente quem dependia do público, restaurante, comida, escola, sofreu um abatimento muito grande. Mas não é para perder a fé, não. É para se organizar e viver o novo de Deus. E nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém? Então, tudo aqui que nós estamos falando é no sentido de te dar alternativas. Você, eu, nós que somos cristãos, nós temos que sair desse negócio mais forte. E a Bíblia nos dá o caminho, a Bíblia nos orienta como. E hoje nós vamos falar sobre isso, como é que nós vamos sair desse caminho. Nós vamos sair vencedores. como brasileiros, nós vamos sair em Legal? nome de Vamos Jesus. Vamos dar uma definição de dívida. Alguém sabe exatamente qual é a definição de dívida? Vamos lá. Vou responder aqui para vocês. Dinheiro ou propriedade que uma pessoa deve pagar a outra. Isso é a definição de dívida. Amém? Então é um dinheiro que já está praticamente comprometido, né? É uma renda que está comprometida, algum valor que você tem que dar para outra pessoa, isso chama-se dívida, né? Custo de uma dívida financeira. Quer fazer algum comentário? Foram os dois custos, Tá. né? Toda dívida, então, a dívida da Isabel já disse o que é. E essa dívida pode ser dividida em 2 pontos. Ela tem 2 custos fundamentais, que é o que a Isabel vai falar agora. Eu vou fazer um comentáriozinho rápido. Custo de uma dívida financeira e física. Financeiro torna escravo e destrói nossos sonhos físicos, trazendo estresse, fadiga emocional, mental e física, e prejudica também o relacionamento. Quando você fica estressado, cansado, emocionalmente destruído, vai afetar quem está do teu lado, vai afetar a tua casa, a tua família. Né? Pronto, acho que a explicação está muito clara. A primeira situação problemática é que a dívida, ela destrói, na verdade, quando diz assim, eu fico sem dinheiro, eu não tenho... O que, de fato, a dívida destrói são os seus sonhos. É verdade. Ou seja, os seus sonhos são dilacerados. Por quê? Porque você começa a ver sua vida não ir para frente, sua vida não caminha, você não consegue prosperar, você não consegue ter paz, você não consegue dormir, botar a cabeça no travesseiro e dormir. É verdade. Pronto. Agora, os resultados físicos, aí todo mundo já sabe, né? É estresse, é fadiga, é cansaço, para muita gente é infarto, para outras pessoas É verdade. enfim, todo tipo de enfermidades. Por quê? Porque a dívida tira a paz da pessoa. É verdade. Né? A dívida tira a paz. E tirando a paz... Então vamos lá, a Bíblia tem uma orientação para isso, eu quero que você anote aí. Romanos 13:8, a primeira orientação diz assim, olha, fique fora das dívidas e não devais ou não deva nada a ninguém. Amém? Então esse é o primeiro conselho. Então assim, a gente tem que procurar não criar dívidas. Eu sei que já tem dívidas prontas, né? Então vamos parar por aqui e falar, não posso criar mais. Eu tenho que parar para poder fazer um acerto, um acordo para poder pagar as dívidas, que a Bíblia nos orienta que nós não devemos
criar dívidas, fazer dívidas, não dever nada a ninguém. Então nós ou você que tem o teu compromisso, que deve pessoas, né, vamos fazer um acordo e pedir a Deus graça para que possa pagar as dívidas, porque é uma orientação de Deus. Amém? Então vamos... Pode? Pode. Joselma Gomes disse, ó, esse estudo tem me ensinado mais a ser uma pessoa mais organizada. Eu creio que vou melhorar a cada dia com o estudo. Parabéns, minha querida. Deus abençoe. Deus abençoe, Joselma. Tenho aprendido que é necessário estar sempre nos organizando nas finanças para um futuro melhor lá na frente. Maravilha. Deus abençoe. Vamos lá. Provérbios 22:7, como eu falei, dívida é considerado escravidão. Diz assim, a dívida é uma posição de escravidão. Não temos a liberdade de escolher, nem tampouco onde investir nosso dinheiro. Ou seja, quando você ganha, nossa, que vontade de fazer isso, aquilo. Não. Está como escravo, não tem como escolher, não tem escolha, pois já está todo comprometido, nem tampouco, nem onde ir ou o que comprar. Então, isso aí, dívida é considerada escravidão por isso. Você não tem poder de escolha, você perdeu o poder de escolha, perdeu a liberdade. Aí vamos lá, dinheiro e riqueza é liberdade, onde gastar e aquilo que você quer fazer. Então, quando você estiver, na realidade, organizado, estabelecido, equilibrado, aí é o teu rendimento, o trabalho, o teu trabalho, o teu suor, o teu rendimento, aquilo que você recebe, quando você estiver fora da escravidão, você tem a liberdade de falar, não, eu vou fazer isso, né? Eu vou comprar aquilo. A gente pode se organizar, você e teu esposo, a tua casa, a tua família, nós vamos adquirir algum empreendimento, alguma coisa, até para sair o restaurante, passear, vou para o shopping, né? Você tem a liberdade de escolha, né? De trocar um carro, um veículo, mas quando você está descontrolado, desorganizado financeiramente falando, você tem que parar e parar e fazer controles para sair dessa escravidão, né? É interessante. Assim, eu diria, até de uma forma assim, além, você tem a liberdade de simplesmente não querer comprar nada. É verdade. Só que você não compra nada, não porque você não tem o dinheiro. Você não quer. Compra nada porque você optou por investir. Porque você optou por não comprar. Porque é totalmente diferente, né? Quando a gente compra porque a gente quer comprar e não o dinheiro é teu, né? O dinheiro é teu. Você faz o que você quiser. O dinheiro é teu. Destino, você opta em não gastar. Duro é quando eu quero investir em alguma coisa, comprar alguma coisa, mas eu não tenho como. Ou seja, o rendimento vai entrar, mas você já sabe que não é seu. Porque você já gastou tanto, você já sabe que vai pagar o cartão, você já sabe que vai ter que pagar pessoas. Todo aquele rendimento que você está aguardando já é de alguém, não é seu mais, não é seu, porque você está enrolado, então vamos enrolar para a glória de Deus, amém? A Eliana disse, aprender a fazer planilha e se planejar para os próximos meses, eu diria mais, próximos meses, próximos anos da tua vida. Amém, em nome de Jesus. A Joselma falou que é verdade tudo aquilo que a bispa tem dito. Benção. Glória a Deus. Vamos lá. Então vamos lá, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23... Ponto 2? Não, ainda não. Ah, tá no ponto A última parte do ponto 1. Vocês foram comprados por um alto preço, aqui é a palavra do apóstolo de Paulo, né? Ele fala, vocês foram comprados por um alto preço, não se torne escravo de homens. Ou seja, ele está falando assim que o Senhor nos colocou em liberdade. Liberdade de alma, de espírito, de endividamentos totalmente. Ou seja, nos libertou da dívida com Satanás e nos libertou de toda sorte de dívida. Ou seja, o Senhor nos colocou no lugar para que nós pudéssemos claramente viver a liberdade, né? Então, não se torne escravo, nem de homens, nem de dívidas, porque o Senhor pagou um alto preço, então, para que nós possamos viver uma vida abundante. Então, a vontade perfeita de Deus é que a gente possa ser iluminado em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto já foi dito, falamos já diversas vezes, já até esgotamos esse ponto. Ou seja, chegamos à conclusão. Quem tem dívidas e vive em dívidas, vive em escravidão. Vamos para o próximo ponto. No início nós falamos lá em Deuteronômio que a palavra diz assim, escolha a bênção ou a maldição. Escolha a bênção para que vivas, né? Então aqui,
Ponto 2. Dívida, ela é igual a maldição. Então, nós escolhemos a bênção, nós não vamos querer a maldição. Então, dívida é maldição. Vamos lá. Ó. Se vocês obedecem, vamos ler aqui, ó. Deuteronômio 28, verso 1 e verso 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, aleluia, os colocará muito acima de todas as nações da terra. O Senhor Deus nos colocará muito acima de todas as nações da terra. Amém? Se nós guardarmos fielmente a palavra do Senhor, se obedecermos, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Então, a bênção, se nós não obedecermos, nós acabamos estando debaixo de maldição quando a gente se enrola, né? Então, que a gente possa escolher a bênção e nos desenrolar para a glória de Deus. Amém? Falar alguma coisa? Vou ler o todo top, depois a gente comenta, acho que ele vai mais rápido, né? Ok. Até aí, queridos, tudo bem? Aqui. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Amém? Glória a Deus. Aí é o verso Deuteronômio, verso 28, verso 2. Capítulo 28, verso 12. Vamos lá. Maldição. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, os decretos que hoje eu lhes dou, todas essas maldições cairão sobre nós e nos atingirão. Ou sobre vocês, ou sobre nós, e nos atingirão. Então, ou seja, vamos escolher a bênção e vamos sair debaixo dessa maldição. Em concordância aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler o último aqui para a gente poder fazer o comentário. Deuteronômio 28, 15 também diz assim: os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais e cada vez mais vocês regredirão. E lhes emprestarão dinheiro, lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão cabeça e vocês serão cauda. Isso é terrível, gente. E veja como a Bíblia é atual nesse negócio. Veja como a Bíblia é atual. A Bíblia está dizendo, se a gente obedecer a Deus, nós vamos ser cabeça. E não cauda. Essa é a promessa. Veja que no meu canal Antônio Miranda Oficial, eu tenho dito 50% da riqueza, não sei se eu já acho que eu não falei isso aqui, né? Acho que já falei? 50% da riqueza do mundo está na mão do povo judeu. 55% da riqueza americana são de pessoas, do povo judeu. Para vocês terem uma ideia, 1% da população americana são de judeus, mas 50% da renda americana está na mão de judeus. Por que isso acontece? Por um fator só. Porque o judeu sabe que eles foram colocados por cabeça e não por cauda. Amém. Eles foram colocados por cima e não por baixo. E eles tomam posse dessa palavra. Amém. Ora, agora veja a situação no Brasil. Todas as padarias são de quem? Portugueses. A maioria dos bancos são de quem? Espanhóis, judeus e outros. São de estrangeiros. A maioria das grandes empresas são multinacionais, não são nossas. E até, não tenho nada contra, pessoal, mas até os bolivianos que acabaram de chegar no Brasil, coreanos os caras já chegaram dominando. Bom Retiro, os coreanos, os caras dominam o Brás, dominam o Bom Retiro. 25 de março, chineses. Os caras... Acabam de chegar no Brasil e dominam tudo. E você vai ver quem são os empregados. São os brasileiros. Então, aqui no Brasil, a gente vive isso aqui. Ó. Lê esse último tópico que tem que ler de novo. Aqui. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão.
E lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão cauda. Pronto. Se não obedecer aquilo que Deus fala, viverão em maldição. E por que nós aqui no Brasil somos cauda, gente? Vivemos, não por cabeça, mas por cauda. Mas por quê? Porque nós vivemos em dívida. Não guardamos a lei de Deus, na realidade é isso, né? Porque nós vivemos em dívida. Quem é dívida sempre será um escravo. Gente, às vezes a gente brinca com isso, e a gente, né, até dá risada, você me dívida, e às vezes a pessoa dá até risada, mas isso não é para rir, é para chorar. A pessoa que vive em dívida, ela é escravo. É por isso, como a Bíblia diz, o estrangeiro vem, economiza, guarda, tem poupança e faz do brasileiro escravo. Então isso não é para rir, é para chorar. Mas, olha, a Bíblia tem culpa disso? Não, a Bíblia está ensinando a gente aqui. É verdade. A Bíblia ensina os princípios. É que nós muitas vezes não colocamos em prática e nos colocamos nessa posição de escravidão. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. Nós vamos aprender isso aqui hoje, olha lá. A dívida, olha lá o que diz a Joselma, a dívida deixa escrava dela, é isso mesmo. Olha lá, Diane, infelizmente o Brasil ainda vive a mentalidade de país colônia. É verdade. É verdade. E é por isso que a gente vive nessa situação. Mas nós cristãos não precisamos viver debaixo dessa situação. Por quê? Porque a palavra de Deus aqui nos ensina. Então vamos colocar em prática. E é por isso que nós falamos, hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite de libertação em nome de Jesus. E a nossa nação brasileira ela é muito rica, né? Então nós temos condições de viver uma grande riqueza no Brasil. Primeiro que a dívida externa, né, ela foi paga em 2001, né? O Fundo Monetário Internacional, né? FMI. FMI, não é FMI. FMI. Então, assim, a gente tem um grande potencial como nação de viver o melhor de Deus, de não... Né, de brasileiros, né, viver na sua nação, né, tendo assim visão de Deus. Não os portugueses são bênção, os chineses são bênção, né, os coreanos são bênção. Amamos os estrangeiros. Mas a nossa nação, a gente tem que ser abençoado na nossa nação. Agora vai na China e vê se são os brasileiros que comandam. É verdade. Vai em Portugal e vê se são os brasileiros que comandam. Vai na Bolívia e vê se são os brasileiros que comandam. Não são. Por que chega aqui e os estrangeiros comandam? Porque nós, brasileiros, abrimos mão de sermos cabeça. Essa que é a grande realidade. Mas nós vamos retomar essa posição em nome de Jesus. Então vamos começar a pedir a Deus, Senhor, eu quero emprestar, e não pedir emprestado. Né? Que essa bênção do Senhor possa vir sobre nós, em nome de Jesus. Amém, gente? Nós declaramos que esse tempo está chegando sobre a igreja do Senhor. Jesus. Sobre as famílias que creem em Deus e guardem a sua palavra, em nome de Jesus. E nós queremos ser Chegou boca de o Deus, tempo. gente. Amém. Amém. Nós queremos Glória ser a Deus. boca de Deus para dizer isso claramente. Nós queremos ser boca de Deus para vocês, para o Brasil todo, para que nós tomemos essa posição. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro ponto. Dívida presume o amanhã. Ouça agora, vocês que dizem hoje ou amanhã, eu estou lendo lá Tiago 4, verso 13 a 15. Diz assim, olha, hoje ou amanhã iremos para este ou aquela cidade, passaremos lá 1 ano e ali faremos negócio e ganharemos dinheiro. Aqui. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Diz assim, vocês são como uma nuvem, uma neblina, que aparece e por um pouco tempo depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer assim, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 13 e 15. Aqui está a dica, né? Tem uma dica muito grande, então a gente tem que tomar cuidado, né? Tá falando assim, se o Senhor, primeiro a nossa vida, a gente tem que colocar a oração, né? Aqui está falando de oração, se o Senhor quiser, né? Aquilo que nós falamos na live passada, a gente não deve fazer qualquer coisa com o nosso ganho, qualquer coisa com o nosso rendimento e qualquer plano sem orientação, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, né? Lembrando que a gente é mordomo, que a gente cuida, né? Daquilo de quem tem um Senhor que é Deus, né? Então, por isso assim, se o Senhor quiser, faremos isso amanhã, depois da manhã, o ano que vem, nós faremos, amém? Porque quando a gente atropela as coisas, a gente é atropelado. Aí cabe a parábola dos talentos. Você veja que o Senhor chega para os seus servos, não é? Ou seja, os seus mordomos,
As pessoas que iam fazer a mordomia do dinheiro do Senhor. E o Senhor disse, ó, tá aqui 5 talentos. Você recebe 5, você recebe 2, você recebe 1. Agora vocês saiam e negociem. A forma de negociar, o Senhor não disse. O Senhor só disse que eles deveriam sair e negociar. Então entenda o seguinte, nós precisamos estar debaixo do plano de Deus. Ó, então, eu tenho paz dentro do meu coração, eu tenho paz naquilo que eu estou fazendo, eu tenho paz no lugar onde eu estou trabalhando, eu tenho paz em desenvolver um negócio. Agora, saiba, se você quiser desenvolver, se você quiser ter ganhos maiores, vai chegar um determinado momento que você precisa desenvolver alguma atividade. Trabalhando como empregado, você sempre vai ter um limite. Mas quando você desenvolve uma atividade, você não tem limites, você depende de você. Porém, sempre existirá um risco. Agora, o Senhor entregou os talentos e disse, sai e negocie. Sai e multiplica aquilo que está nas tuas mãos. Então a primeira coisa é buscar a direção de Deus, é orar, é clamar, é pedir a direção de Deus. E depois que a paz veio no teu coração, aí você vai para cima e realiza. E aí tem um outro detalhe importante. Nós já falamos de empréstimo, já, né? Mais no começo? Acho que não. Não? Porque acho que nós vamos entrar na sequência. Aqui, ó. A plausibilidade de empréstimo. Vamos entrar no próximo, então não vou falar sobre isso agora. Então, o importante é isso, gente. É buscar primeiro a direção de Deus. Mas também não confunda aquela outra segunda situação. Eu estou aqui esperando a direção de Deus e eu estou esperando Deus fazer a obra. Mas como assim, irmão, fazer a obra? Não, eu estou esperando Deus vir na terra e me dizer o que eu estou fazendo. Deus não vai vir na terra para te dizer o que você vai fazer. Deus vai colocar o talento na tua mão, você descobre o talento que você tem e você vai para cima para realizar. Você vai fazer com zelo, né? Quem vai fazer zelo. é você. Né? Então, não é essa expectativa, não é isso que o versículo diz. É para que você entenda o seu talento. Entendido o seu talento, você vai para cima e vai colocar aquele negócio em prática. Não é? Mas eu já tentei e não deu certo. Já tentou uma vez e não deu certo? Então eu acho que Deus não está nesse negócio. Não tem isso não, meu irmão. A questão não é você ir tentar fazer. Você tem que ir para fazer o negócio acontecer. Tentou uma vez e não deu certo? Vai para a segunda. Não deu a segunda? Vai para a terceira. Não deu a terceira? Vai à quarta. Não quer dizer que porque você é filho de Deus, que a primeira coisa que você vai fazer vai dar certo. Se fosse assim, seria uma maravilha. Mas a coisa não funciona assim. Tanto não funciona assim, que nós vamos ver na palavra de Deus várias situações onde as pessoas tiveram que insistir, reinsistir, insistir de novo até dar certo. Então ser servo de Deus não quer dizer que você vai fazer e vai dar certo na primeira. Quer dizer que você vai fazer até dar certo. Amém. Vamos lá, o 4 pontos para fechar um ponto. Diz assim, 4. Dívida pode negar a Deus uma oportunidade de colocar a fé em prática. Aqui vem uma historinha. Na realidade, fala de um jovem missionário que ele fez uma conta, que ele queria fazer um curso, porque o interesse dele era fazer missões. E para fazer missões, tem um custo, né? A gente fala um missionário, é um sonho, né? E é um sonho mesmo e uma realização. Você poder trabalhar para Deus, né? Você cumprir missões na obra de Deus, poder ter essa liberdade, falar, não, eu quero levar o evangelho aqui, quero levar a palavra do Senhor, eu quero ficar um tempo numa tribo, quero ficar um tempo no sertão, eu quero levar a palavra onde tem escassez, onde a palavra não consegue chegar. E esse jovem aqui, ele queria fazer um curso, né? E queria se matricular, e ele fez as contas, né? Quanto tempo ele gastaria e quanto tempo ele ia precisar. E ele gastaria, não aqui no Brasil, Estados Unidos, e 40... Não me lembro quanto. Acho que era 40 mil dólares, um negócio assim. Aí ele falou, vou fazer um empréstimo e eu vou pagar o meu curso. Ele fez um levantamento lá, vou fazer o empréstimo. Aí quando ele fez o final das contas, ele falou, não dá para fazer. Vou fazer a matrícula do meu curso, e eu creio que Deus vai estar provendo de alguma forma. E ele começou a orar e pedir a Deus a provisão daquele curso. Ele fez a matrícula dele e ele começou a caminhar naquele curso. Não, eu vou fazer e Deus vai me dar sabedoria, eu vou fazer coisas e eu vou conseguir fazer o curso sem pedir um empréstimo. Eu vou dar um outro jeito, mas eu não vou deixar de fazer o curso. Eu vou fazer. Aí ele fez a matrícula dele, não pediu dinheiro emprestado, e a cada mês ele tinha uma atividade, uma criatividade para poder pagar aquele curso, né? E ele foi... E na realidade, assim, ele foi um exemplo dentro do curso de fé. Então, assim, agora, se ele tivesse feito a dívida, o compromisso, ele teria dor de cabeça, né? A dor de cabeça para outras pessoas que geralmente falam, não, eu não posso, você alguém para me ajudar a pagar, tal. Não, ele
por fé, ele fez a matrícula dele e ele conseguiu fazer o curso dele. Então, assim, é importante você não deixar de fazer aquilo que é importante, mas sim ver, não, eu tenho condições, eu vou buscar elementos de Deus, a multiforma de sabedoria de Deus para que eu possa suprir essa necessidade. Não vou criar uma dívida por uma coisa que eu não sei nem o resultado ainda. Né? Então, ele fez a matrícula e ele viu que tinha talento para aquilo. Ou seja, a vida financeira, ela precisa exercitar a fé também, não é? Você vai fazer a sua parte como pessoa, com os ensinos que a palavra de Deus quer. Os ensinos aqui que a palavra de Deus dá são ensinos práticos do seu dia a dia. Você vai colocar tudo isso em prática. Mas não elimina você precisar utilizar a fé. É verdade. Não elimina você precisar caminhar utilizar junto, a fé. na realidade, né? Por quê? Até porque, gente, seria uma ignorância nossa dispensar uma arma tão poderosa que é a fé. Então, eu vou fazer... aliás, aquela frase que eu até pensava que era do pastor Carlos do País, não é, mas é uma frase tremenda que diz: eu vou orar como se tudo dependesse de Deus, mas eu vou trabalhar e vou fazer como se tudo dependesse de mim. Então é exatamente essas duas pontas que acabamos de falar. Quando você faz tudo o que cabe a você, mas você também usa a fé, ora, busca, crendo no milagre, juntar essas duas coisas é uma explosão de prosperidade sobre a tua vida. Tá. Glória a Deus. Aleluia. Quanto é plausível o empréstimo? Eu vou ler e você comenta, tá bom? Primeiro item. Pode o item... os três. Opa! Vou ler os 3 itens. O primeiro item de compra deve avaliar se é passivo ou ativo. Segundo, o valor excede a quantia devida. Terceiro, o pagamento não deve prejudicar os seus rendimentos. Show de bola. Gente, é importante informar, Isabel, que olha, vocês devem estar percebendo que a gente está procurando ser acelerado. Por quê? Porque é um mundo isso aqui que nós temos de informação. Para vocês terem uma ideia, esse curso de finanças que nós vamos em breve lançar o curso... Aqui é só uma porção. Isso aqui é uma pontinha do iceberg. São pequenas dicas, porque esse curso é muito profundo. E vai chegar o momento certo que nós vamos lançar esse curso. Agora são apenas dicas. Nós estamos tentando ser rápido, porque são tantas informações importantes. Mas aqui... 3 questões importantes com relação à plausibilidade de você pegar o empréstimo. Ou seja, quando eu devo pegar o empréstimo? Existem 3 situações importantes. A primeira delas, e eu diria que é a fundamental, eu vou pegar o dinheiro para quê? Esse dinheiro que eu vou pegar vai me gerar renda ou vai me tomar renda? Ele é um passivo ou um ativo? Eu não sei se todo mundo sabe a diferença do que é uma renda, do que é algo passivo, ou um gasto, um investimento passivo ou ativo. Ativo é aquilo que vai te trazer renda. Então, por exemplo, eu estou pegando dinheiro emprestado para comprar um carro, mas esse carro eu vou colocar como Uber na rua. Eu vou pagar a parcela do carro e ele vai me gerar uma renda a mais para minha casa. Isso é um empréstimo plausível, porque você está pegando um dinheiro para você poder fazer mais dinheiro. Esse é ativo, né? É um ativo. Agora, é um passivo. Vamos dar um exemplo de passivo. Pode ser exatamente o mesmo exemplo, que é o exemplo do compra do automóvel. Ora, eu vou comprar um automóvel, mas eu ando a semana inteira de ônibus. E eu só vou pegar esse automóvel para andar uma vez ou outra no final de semana. E às vezes quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente inventa desculpa. Eu quero comprar para fazer uma viagem bacana com a minha família, porque eu tenho a porta-mala. Mas... tudo conversa nossa. Por quê, gente? Porque eu vou chegar à conclusão que comprar um carro desse não é vantajoso. Motivo simples, porque você vai gastar gasolina, você vai pagar seguro, você vai pagar IPVA, você pode ter o custo da manutenção deste veículo. Para você ter uma ideia, se você às vezes comprou um veículo, por exemplo, de 30 mil reais e comprou esse veículo financiado, e comprou esse veículo, dando lá um valor mínimo e o resto financiado, você termina o financiamento, depois, por exemplo, de 3 anos ou mais, pagando 2 ou 3 vezes o valor do carro. Ou seja, você só está tomando prejuízo. Então não vale a pena fazer esse tipo de... Pra ver um momento de vida, né? Não vale a pena fazer esse tipo de empréstimo. Então você anda de ônibus na semana como você já anda, você anda de Uber no final de semana e quando você for viajar você aluga um carro. Não compensa você comprar. É um prejuízo para você. Então, essa é a primeira avaliação. A segunda... Vamos lá. Segunda, o valor excede a quantia devida? Pronto, é aquilo que eu falei. Se você comprou alguma coisa que custa 30 e vai ter que pagar 60, 50, não vale a pena, não compra.
Terceiro. Isso vale para tudo, carro, televisão, qualquer outra coisa. Terceiro, pagamento não deve prejudicar os seus rendimentos. Pronto, você chegou, você tem a sua vida organizada. Você vai estar vendo que aquela parcela vai prejudicar o seu nível de renda? Não compre, simplesmente não compre, porque se você comprar, é certo que você vai se tornar um escravo das dívidas. Verdade. E a semana, acho que passada, o Rodrigo tinha dado um exemplo da casa de praia. Ela poderia até ser um bem ativo quando é só a sua, mas quando às vezes de família, nem todo mundo concorda que alugue a casa, né? Então, assim, às vezes, quando só sua, você pode dizer, não, eu vou alugar a casa nos finais de semana, vou alugar a casa por um ano, e você vai ter um rendimento. Vai ser um benefício, vai ser uma renda ativa. Mas quando você está em mais famílias que dependem de outras pessoas para decidir, aí pode ser que se torne só passiva, vai te gerar custos. Na realidade, né? Custos para dividir ali com a família. Poderia, se todo mundo olhasse que haveria uma forma de um rendimento ativo, né? Todo mundo seria beneficiado. Mas às vezes um quer que alugue, outro não. Então acaba... precisa até quando tiver um bem assim, analisar. Não, está todo mundo em concordância. E se você quiser uma orientação, não compre um bem assim. Vai gerar custo. Vai te gerar custo. Para quantas vezes você vai na praia durante o ano? Precisa analisar o quanto você viaja. Aqui nós temos casa. Quantas vezes nós vamos na praia durante o ano? Geralmente final de ano. Uma ou duas vezes. Compensa ter uma Esse casa? ano não fomos nenhuma vez. Não compensa ter. Quando você for, você aluga. E aí você não vai ter, você não precisa pagar IPTU, você não precisa pagar conservação, você não precisa pagar PD, você não precisa pagar nada. O dia que você vai, você usa, paga e depois não paga mais nada. Então nós brasileiros temos que tirar essa ideia da cabeça de que a posse é quando eu compro alguma coisa, o famoso minha casa, minha vida. Se você tem uma casa alugada, é minha casa, minha vida. Você mora lá enquanto você paga aluguel, a casa é sua. Mas é um bom negócio também. Mas para quem tem e aluga, é um bom negócio. Que igual nós temos a irmã Rose, né? Que às vezes está aí assistindo a live. Ela tem a casa dela que ela deixa alugado praticamente o ano inteiro. Então, só o final do ano que ela vai, ela não aluga. Então, gera renda para ela. Então, é bacana. Você tem a possibilidade... Custo, benefício. Nós vamos fazer uma live qualquer dia só falando sobre custo-benefício. Como fazer o cálculo de custo-benefício. Tudo isso a gente tem que avaliar para avaliar. Porque às vezes uma coisa que para mim e para Isabel vale a pena, de repente para você não vale. E de repente alguma coisa que para você vale a pena, para nós não vale. É isso mesmo. Glória a Deus. Queridos, primeiro passo. Já falamos das dívidas, agora vamos começar a sair delas. Então, em nome de Jesus. Vamos falar de solução agora. Como sair das dívidas? Passos para sair das dívidas. Primeiro, ore para sair delas. Vamos lá. Voltando lá no caso daquela mulher. Eu creio, certo dia, a mulher de um discípulo dos profetas... Você lembra de novo? Só explica, amor. Ok. Não, mas para mim, para que eu possa lembrar aqui, ó. Teu servo, meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor e está querendo levar os filhos como escravo. Eliseu perguntou. Agora vem a segunda parte que é a do profeta. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Olha o que você tem dentro da tua casa. Vai fazendo a listagem. Diga o que você tem em casa. Você tem algo de valor que você não está utilizando. Você tem algo de valor que está parado lá, que pode te trazer algum rendimento. Às vezes você tem peças paradas lá que você nunca usa. Trazendo aqui o exemplo de Eliseu, que pode te gerar valor. Às vezes você tem roupa que pode ser doada para um bazar ou vendido para um bazar. Presta atenção. Diz assim, olha... E ela respondeu, a tua serva não tem nada, além de vasilhas de azeite. A orientação de Eliseu foi esta. Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Né? E depois entra na tua casa com teu filho, feche a porta. Derrame aquele azeite... Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. Ou seja, ali houve um sobrenatural, né? A gente sabe que ela entrou e teve a oração, o clamor, e a palavra diz que aquelas vasilhas elas foram supridas. Houve um milagre de Deus, houve um sobrenatural através da palavra profética de Eliseu. Né? Ou seja, ela agiu no recurso da fé. Né? Isso mesmo. Além de fazer a parte dela, né? Porque isso. Eliseu deu a parte prática para ela. O que você tem que fazer? Eu estou em dívida, eu estou escravo, tanto é que estou escravo que meus filhos vão ser levados.
Aí ela foi ao profeta, por quê? Porque ela queria uma resposta de milagres. E a resposta veio. Mas a resposta veio com a participação dela. Ela teve que fazer a parte dela. Qual foi a parte dela? Ela teve que começar a se movimentar. Ela teve que negociar. Falou, o que você tem em casa? Pega lá as vasilhas. Agora você sai pedindo para os vizinhos que você vai ter que arrumar um monte de vasilha. Ou seja, você tem que fazer a tua parte. Você tem que criar renda. O que o profeta disse para ela foi, a renda que você tem não dá para pagar a dívida dos seus filhos, então você tem que criar uma nova renda. Existiu dentro dessa nova renda a parte do sobrenatural, que foi Deus multiplicar o azeite. Mas a parte dela foi ter que arrumar as vasilhas. Ela trouxe publicamente, na realidade. Ela tornou pública aquela necessidade. Ela se abriu para falar. Porque às vezes você pode ter uma dívida e não contar para ninguém, né? E ficar morrendo, infartando aí, né? Passando um aperto, né? E não falar para ninguém. Aí aquela mulher falou, você sabe que meu marido era homem de Deus, né? E estamos passando por essa situação aqui agora. E a segunda orientação de Eliseu foi essa. Então agora você vai, agora já está suprido, os vasos já estão cheios, você já tem algo dentro da tua casa que você pode negociar, então vai e vende, né? Foi essa a orientação. Agora vai entrar o trabalho, né? Você tem a provisão agora, você sabe o que fazer, então agora você vai vender. Amém? Então você vai ficar parada não. Agora você tem óleo para valer, para comerciar. Você vai ter trabalho para valer para fazer. Amém? Então você pediu a Deus e Ele trouxe algo para que você pudesse comercializar e agora você vai com a tua fé em nome de Jesus e você vai vender abundantemente. O sobrenatural, que era a parte mais difícil, já veio, que é Deus mandar algo para você, que às vezes você não tem ideia, não sabe o que fazer. E aquela mulher orou e ela teve o sobrenatural de Deus. Então, primeiro ponto é a oração. Amém? Mais uma vez, você vê que é a união do sobrenatural, a parte que só Deus pode fazer, mas com a parte que nós que agora você vai fazer. Bênção dos céus. Amém. Olha lá. Segundo Reis, você quer anotar aí 4:1-7. Já falei, né? Então, foi falado a primeira coisa tão importante para sair das dívidas. E a primeira delas, e a mais importante, é orar. Orar. Vamos para a segunda. Amém. Segunda, estabeleça um orçamento. Planejar para não cair nos gastos por impulso. Lista para compras. Vamos lá. É isso aí. Aqui, ó. Complemento, pode Aqui, ler todo. Planejar para não cair nos gastos. Vamos fazer a listinha. Ou seja, quando você for sair, não saia sem fazer. Não, eu preciso disso, disso. Né? Eu preciso de 2 coisas. Então você faça a sua listinha para quando você não chegar, não, eu vou sair para comprar alguma coisa e chegar e comprar um monte de coisa que você não precisava. Porque geralmente a gente tem esse costume. Não, eu vou lá buscar um pão e um leite, aí já vai trazer isso, mas isso. Você traz uma série de coisas. Não, faz uma listinha do que realmente você precisa, né? Porque às vezes você vê uma oferta e você é tentado, não, mas isso aqui está em oferta, mas isso aqui também está em oferta. Aí você vai, não, isso aqui também está em oferta. E você leva, quando você chega na tua casa, a tua despensa está só dobrando aquilo sem necessidade. Amém? Vamos lá. 3. Já explicou. Aliste tudo que você possui, que pode vender para pagar as dívidas. Outra dica. Aliste... Então, acho que é legal isso. Fazer só um comentário rápido. Gente, ó. Aliste tudo que você possui e pode vender para pagar as dívidas. Aí a pessoa fala assim, eu acho que eu não tenho nada. Pode ter certeza que você tem. Você tem uma bicicleta que você pode vender. Um tênis. Você tem um tênis que você pode vender. Você tem uma joia que você pode vender. Você tem alguma coisa que você pode vender. Gente, dívida é maldição. Então a gente tem que se livrar da dívida. Então qual é a ação importante? Nós temos que juntar dinheiro da onde a gente puder. Para poder pagar as dívidas, livrar-se das dívidas, para começar a sobrar dinheiro. Qual é o foco, gente? É sobrar dinheiro. Nós precisamos lutar para dinheiro sobrar na mão da gente. Porque enquanto não sobra, nós nunca vamos chegar à boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que é transbordar? É sobrar. Então nós temos que lutar para o dinheiro sobrar. Agora, como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, eliminando dívida. Isso mesmo. Não tem, aliás, eu tenho uma frase... são os pontos que nós estamos falando, para poder eliminar a dívida. Tem uma frase bacana que nós vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. Aí vamos lá. Primeiro você vai ver o que você tem, que você pode desfazer. Amém? Outro ponto. Aliste tudo que você deve, pois as mesmas não desaparecerão. Você tem uma dívida,
Olha lá, pega tudo. É aqui, é a luz, é a água, é o telefone, é a net, é a Netflix, né? É o carro, é o seguro. Faz uma listinha bem bonitinha, não fala assim, até que você faça chorando, meu Deus, olha lá, né? E começa a chorar, é tanto, chora, né? Faz chorando. Mas faz assim para você ficar equilibrado. Não, a minha fotografia financeira é essa. Eu tenho isso que eu posso utilizar, mas a minha dívida é exatamente essa, para que você possa olhar e encarar as dívidas que você está fazendo. A que você fez consciente e a que você fez por impulso. A que você fez nas lojinhas sem precisar, a que você fez no shopping sem precisar, o que você comprou de creme de cabelo sem necessidade. Então faz a listinha e encara, né? Olha bem para ela, olha o que eu estou fazendo com o meu rendimento, olha o que eu estou fazendo, deixando acrescentar, trazendo preocupação. Foi essa minha ação que eu fiz, foi essa minha atitude, foi esse impulso que eu tive, e agora eu tenho que fazer conta aqui para poder pagar, né? Então faça a fotografia financeira. Isso, né? Dói, como disse a Isabela. Às vezes você até chora. Isso dói. Só que quanto mais rápido você fizer, melhor. Mais rápido você sai dessa situação. Não adianta a gente ficar estendendo, porque a gente sabe que a gente precisa fazer, mas a gente não quer fazer porque a gente sabe que vai dar de cara com o vermelho. Então a gente não quer fazer. Precisa fazer, porque quanto mais rápido você fizer, nós vamos dar agora outras dicas importantes, que vai vir tudo na sequência. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido você sai dessa situação. Então, pontua tudo aquilo que você deve. Nossa, vai ter um vermelho gigante. Não tem nenhum problema. Bota lá, que nós vamos dar algumas dicas de como resolver. E se fizer junto com o marido, ainda vai chorar dobrado, né? Os dois vão ficar chorando. Meu Deus, o que fizemos, né? Espero que não. Mas muitos casos sim, né? Porque assim, geralmente quando você tem muita dívida, às vezes não são que você tomou grandes decisões, é que você vai acumulando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando você vai ver, a somatória, ela é grande, né? A fala, eu não acredito. Então... Lembre-se daquele ditado, a pessoa não tropeça em montanha, ela tropeça no pedregulho. O problema das dívidas não são as grandes. Por exemplo, se eu perguntar para você, quanto é que você paga de aluguel? A pessoa sabe. Quanto é que você paga de pressão do carro? Você sabe. Quanto você paga de mensalidade de escola, da faculdade? Você sabe, são as dívidas grandes. O problema agora, se eu te perguntar, quanto você gastou na padaria esse mês tomando café? Você gastou ontem, antes de ontem, hoje? Não, e as pequenas. Quanto você gastou na padaria esse mês tomando café? Aí eu não sei. Quanto que você gastou de Uber nesse mês? Isso eu não sei. Quanto você gastou de pizza esse mês? Isso eu não sei. Essas dívidas que são os problemas, que são essas que nós não anotamos, mas essas acabam com o nosso orçamento. Que é o que você falou ontem pra mim, né? Nós vimos falando que é o que você falou. Isso mesmo. Essas dívidas é que acabam com o nosso orçamento. É isso mesmo. 5, vamos lá. Estabeleça um plano de pagamento para cada credor. Agora que você já sabe o que tem, já sabe o que deve, aí agora você vai começar a falar, não, agora eu preciso me livrar. Então, vamos estabelecer um plano de pagamento para cada credor. Vamos fazer uma pergunta? Vamos fazer uma pergunta? Gente, se você, por exemplo, tomando essa decisão, qual você acha que é a primeira dívida que você deve pagar? Por gentileza, coloque aí pra gente no chat. Participa com a gente. Olha, coloquei minhas dívidas no papel. Qual é a primeira dívida que eu vou tomar a decisão de pagar? Fala aí pra gente, por favor. Qual é o próximo ponto que o pessoal coloca? É exatamente a resposta do que você perguntou. Então vamos lá, vamos ver se... Mas responda rápido pra gente, pessoal. Responda rápido, porque pra gente... nós vamos já entrar nesse ponto agora, mas só pra gente poder entender. Coloca aí pra gente, por favor, no chat, qual é a principal dívida que você pagaria de cara. Amém. Enquanto o pessoal responde, eu vou pegar um chazinho. Dá pra pensar água pra gente aí, cara? Não, acho que tem ali, não tem? Não, acabou. Então vamos lá, gente. Responde pra nós aí. Qual seria a primeira dívida que você encararia pra poder pagar? A casa? O carro? A faculdade? Então vamos lá. Quando você tá respondendo, nós vamos já partir pra cima, que hoje nós temos muita coisa pra falar aí. É verdade, então vou ler, tá? Então eu já vou dar a resposta pra você, na realidade, né? Mas coloca pra gente. Glória a Deus. Então vamos lá. Para você começar a pagar e para você sair das dívidas, você olha a fotografia do que você deve. Pague primeiro as dívidas pequenas com a família e amigos.
Isso motivará você a continuar se esforçando. Ou seja, quando você paga as dívidas pequenininhas, que geralmente elas são mais... Não, me livrei das pequenininhas, aí você fica gigante para pagar as grandes na realidade, né? Fala, nossa, já me livrei um monte de pequenas, agora tem essas daqui. Se eu conseguir pagar as pequenas, eu vou conseguir pagar as grandes. Então comece pelas pequenas, amém? Então, pague mãe, pague irmão, pague dinheiro emprestado com amigo, Isso. pague as dívidas menores o mais rápido possível. Fica motivado. Porque, né? como você disse, Isabel, a pessoa fica motivada, fica Isso aí. alegre, ela fala, nossa, tô vencendo, tô conseguindo pagar. Isso mesmo. E você fica feliz, fica alegre. E aí o que acontece? Você também já acostumou o seu orçamento que aquele valor ali é para eliminar dívida. Então, quando você for eliminar as maiores, você já acostumou que aquele orçamento você não conta. Verdade. Até você liquidar todas as suas dívidas. Isso mesmo. Se você tirou aquele dinheiro para pagar pequena, no mês seguinte, aquele valor, você já conta que ele vai fazer parte para pagar grande. Vixe, Tá show de vendo? bola. Aí você já conta com esse dinheiro. Olha, depois, segundo ponto para pagar a dívida, você vai escolher aquelas que as taxas de juros são mais altas também, porque esse é um gigante que você já vai derrubar ele. Então, fala, não, essa aqui, se eu deixar, os juros crescem muito, então eu tenho que tirar ela da frente. Então, você escolhe aquelas que os juros rende bastante. Por exemplo, Cartão de crédito. cartão de crédito. Gente, cartão de crédito, eu já disse várias vezes, não custa Bom, repetir. não, esse é o cheque especial. Cheque especial. Para os senhores terem ideia, e a senhora e as senhoritas, 237% ao ano. Então. Ou seja, se a pessoa é devedora, ela simplesmente não consegue pagar mais. Porque a taxa de juros é tão alta que fica difícil pagar. Então, a próxima dívida que nós vamos eliminar são aquelas dívidas de taxa de juros mais alta. Às vezes você pode ter alguma coisa mais alta que cartão de crédito. Você pega no seu cartão de crédito ou banco, você pega o que for mais alto, que a gente não sabe o que é mais alto para você. Então você pega aquilo que for mais alto, que tem mais juros para poder pagar. Então essa é a dica. Primeiro as pequeninas, depois o que corre mais juros e cartão de crédito. Aqui tem a outra dica, deixe o cartão de crédito e banco e você vai negociar, fazer algum tipo de acordo que seja interessante para você. Se a tua dívida do cartão está muito grande, né, você não vai conseguir, não, então assim, não, vou deixar essa aqui maiorzinha e vou fazer algum tipo de acordo com o banco, com o cartão. Então vamos ser muito francos com vocês, gente. Ninguém aqui vai te apoiar no calote, mas a realidade é que nós temos que ser espertos para poder saber negociar. Dívida de banco, dívida de cartão de crédito é um assalto. É simplesmente um assalto, porque a taxa de juros é altíssima. Se você chegou à conclusão que você não consegue pagar, exemplo, vamos dar um exemplo típico para você, para ser assim muito claro. Por exemplo, você deve R$3.000 no cartão de crédito. Todo mês, se você, por exemplo, você deve 3.000, se você se predispôs a pagar 1.000, você vai pagar 1.000, vai ficar 2. E o seu crédito continua. A sua tendência é continuar gastando aquele cartão, consumindo mais aqueles 1.000. Só que sobre os 2.000 que ficaram, vai ser no mínimo 20, 22% ao mês. Ou seja, 2 vezes 2, 4, você vai estar devendo em cima daqueles 2.000 mais R$500 de juros, mais o que você vai consumir, que normalmente a pessoa vai consumir mais 1.000. Mês que vem você está devendo 3,5. E assim o crescimento da dívida fica impagável. Então eu vou te dar a grande dica. Se você deve um valor no cartão de crédito que você não consegue pagar os 100% do valor, e você hoje não consegue pagar mais do que 30% do valor do cartão, para de pagar. Você tem que analisar bem aí, né? Para de pagar. E deixa lá. Vão ligar, vão falar um monte de coisa, vão negativar, deixa. E depois de alguns meses ou de um ano, você vai e negocia. Porque aí, o que acontece? Eu vou explicar para vocês entenderem como é que dívida acontece. Resolução de dívida. Ou seja, quando um cartão de crédito, quando uma dívida de cheque especial, quando uma dívida de carnê, obviamente desde quando não seja com garantia de imóvel ou garantia do carro.
Porque aí depois de garantia, eu vou executar a garantia. Então você vai perder aquele bem a troco de banana, não vale a pena. Mas se não tem garantia, você deixa aquela dívida rolar. Depois de um ano, você sabe o que a empresa financiadora faz? Ela pega aquela dívida que ela não conseguiu receber e ela vende para uma empresa que cobra. Ela vende, por exemplo, uma dívida de 3 mil, ela vai vender por R$300, por 10% do valor da dívida. E aí aquela empresa, tanto é que você vai ver o seguinte, no início quem te liga é a pessoa do banco. Depois, quem te liga quem é? Vai dizer, é da empresa aqui, Romanos Associados. Mas eu devo para o Itaú, quem é vocês? Não, nós compramos a dívida do Itaú. Eles não falam que compraram, né? Mas nós somos a cobradora do Banco Itaú. Na verdade, eles não são a cobradora do Banco Itaú. Eles compraram aquela dívida por um valor super pequeno. Por isso é que eles vão fazer qualquer acordo com você. Porque como eles compraram por 10% do valor da dívida, então uma dívida que era de 3 mil, é capaz de por R$500 você pagar aquela dívida. Só que você vai ter que sofrer o período, você vai ter que sofrer uma negativação, você vai ter que sofrer um problema que vai um monte de gente ligar, aquele processo desagradável. Mas você consegue negociar bem, pagando muito menos. Então é o preço que você vai ter que pagar para negociar melhor, para você poder pagar e depois não voltar mais a dever. Ou ela volta para o valor original, né? O valor sem cobrança de juros nenhuma. Aquele valor que você exatamente estava devendo. Porque às vezes você está devendo um valor e aí vira uma bola de neve, um valor que você realmente não utilizou. Aí volta a dívida ao valor original, que é uma coisa mais justa. Então, enrolou um negócio, qual é a dívida que você vai deixar por último para pagar? Cartão de crédito, cheque especial. Porque todas essas vão dar acordo no final. E uma outra saída é arrumar mais um rendimento. Arrumar mais um biquinho, alguma coisa, é mais uma condição. Considere ter uma renda adicional. Aumentar o volume de renda, criando algum negócio online, ou alguma outra coisa, revender algum produto, prestar algum tipo de serviço, algum talento que você tenha, ou faz bolo, ou doce, né, ou vende pipoca, ou vai fazer alguma coisa que você vê que você sabe fazer, que dá para adquirir algum rendimento a mais. Então, assim, você vai abrir mais uma porta para você. É uma forma também de ajudar você a pagar as dívidas. É mais uma dica. Gente, com clareza e com franqueza a todos vocês. Se o rendimento que você hoje tem não faz frente àquilo que você precisa pagar, você precisa ter uma outra fonte de renda. E como é que você vai fazer uma outra fonte de renda? Você tem que... Aí você vai ver as suas possibilidades. Você vai ter que arrumar um segundo emprego por um período. Mas o rendimento, né? Eu vou ter que trabalhar mais. Eu vou ter que trabalhar no final de semana. Eu vou ter que trabalhar à noite. Não tem outro jeito. Se o que eu ganho não está fazendo frente ao que eu recebo, eu vou ter que usar a minha cabeça, ver aquilo, como diz a Isabel, onde está o seu talento, as suas habilidades, e eu vou ter que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Só que para isso você vai ter que sair da sua zona de conforto. Muito, no fundo, gente, a dívida e os problemas financeiros, eles são complexos, mas no fundo, vamos também ser francos, às vezes nós é que não queremos sair da zona de conforto, nós somos resistentes para essa zona. Eu quero sair daquela situação, mas fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, e às vezes fazendo a mesma coisa que você está fazendo, você não vai conseguir sair. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que utilizar a inteligência. Aí eu acho que cabe muito bem a oração, pedir para Deus uma estratégia, uma visão, verdade. Não é? Porque é assim que funciona com todo mundo. Você que tem lojinha, colocar alguma coisa de modinha, alguma coisa assim, né? Várias pessoas que não são cristãs, por exemplo, e por isso eu falo que isso não tem a ver só com questão de cristianismo, tem a ver com ideias, tem a ver com... As pessoas entendem que não estão conseguindo, a pessoa vai dar os seus pulos, a pessoa vai fazer bolo, a pessoa vai, como você falou, fazer uma atividade, a pessoa, em última instância, eu por exemplo, tenho um vídeo que eu dou algumas dicas sobre isso. Você sabe que, por exemplo, não sei se você sabe disso, vou te dar só uma dica. Você sabia que hoje muita gente ganha dinheiro vendendo no LX? Como assim, Bis, vendendo no LX? Eu não tenho nada para vender. Por que você vai vender só o que você tem? Você já parou para pensar em ligar para os seus parentes? Porque você tem uma bicicleta para vender? Todo mundo tem alguma coisa para vender. Uma bicicleta, uma roupa, um calçado, um eletrodoméstico, uma televisão parada, todo mundo tem. Mas você sabe que a maioria das pessoas, ela não quer parar. A vida é tão corrida que ela não quer parar, pegar aquele objeto, tirar foto, entrar no LX, colocar no LX... Tem que falar com um monte de gente que liga para perguntar, ficar negociando.
negociando o valor, mas a pessoa não quer ter esse trabalho, então ela deixa aquele produto lá parado. Você tem a oportunidade de falar com um monte de parentes e amigos seus, pegar essas coisas que as pessoas ainda não colocaram para vender, você as coloca e você ganha uma comissão em cima. É isso aí. Você sabia que tem um monte de comerciante no bairro onde você mora, que tem lá roupas que eles querem vender e não conseguem vender? Tá encalhada? Roupa encalhada. Tem um monte de gente que tem roupa encalhada. O que você pode fazer? Só tem roupa encalhada aí que o senhor gostaria de vender? Sim. Eu tenho um contato, eu poderia vender, o senhor paga a comissão. Pode ser? Pode. A pessoa, você vai, você nem precisa ficar com a roupa da pessoa, ou com o sapato, ou com qualquer outra coisa. Você vai lá, tira as fotos, coloca no LX, coloca como é que chama, cara? Como é que é dado o nome? Esses marketplace. Você coloca em algum marketplace, seja no LX, seja em outros. Tem agora um outro que é... Esqueci, mas é só você buscar lá no Google, existem vários desses marketplaces. Você coloca lá para vender e na hora que você vender, você ganha uma comissão. Então sempre tem uma oportunidade. O que não pode é você não fazer nada. O que não pode é você ficar na zona de conforto. Você tem que sair da sua zona de conforto Sim. e começar a fazer alguma coisa diferente para você poder gerar mais renda. Essa é que é a grande realidade. Isso aí. Glória a Deus. Eu sei que é duro, gente. Eu sei que é nem pauleiro a gente tem que ouvir essas coisas, porque você fala assim, puxa vida, né? Mas eu quero, mas não estou muito afim de fazer essas coisas. Mas não tem outro jeito, a vida é muito prática. E outra dica é cortar coisas, né? Cortar aquilo que você não está precisando, né? Às vezes você, sei lá, você tem Netflix, mas não assiste. Você tem uma série de coisas que você paga e você não está utilizando, né? Igual assim, a gente tem lá na empresa, a gente tem 3 maquininhas de cartão de crédito. A gente não precisa de tudo isso, né? Vem cá, estou devolvendo uma, porque você paga um custo por ela mensalmente. Você paga lá uma custo de 70, 80 reais e que você não está utilizando. Então, às vezes tem coisas lá que tá sendo um ralo, pode ser um ralo pequenininho, mas é um ralo. Então você olha, vê o que dá para cortar. Se você é exagerado com luz, com banho, com água, tudo você tem, não, tá desequilibrado isso aqui, vamos equilibrar. Então a família coopera para o bem-estar, para cortar coisas que você compra e você joga fora depois, você compra esse alimento, às vezes a mais, e você joga fora. Então você vai ver o que dá para você cortar. Porque às vezes tem gente que compra muita coisa e depois tá tudo vencidinho e só vai jogando fora. Então tem que tomar cuidado, né? Aquilo que você está perdendo. Como disse a Cristina ali, ó, desapega, como disse a Vânia, ótimas dicas. E a grande realidade, gente, é como a própria Isabel também hoje estava falando comigo, que é o que ela faz. É isso mesmo. Mas eu quero pintar minha unha. Quanto é que cobra? Você vai lá, né? Quanto é que cobra? Aí é muito variado. Tem uns que cobram 15, 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70. Você vai ter, depende o profissional. Minha linda, né? você vai fazer a unha, você aprende em casa. a fazer. Minha e também querida. você pode, quem também faz bastante, já até aprendeu a fazer. Pode até fazer de outras pessoas também. Você vai fazer a sua escovinha no seu cabelo, o homem vai discutir um cabeleireiro que é mais barato, aqui tá cobrando 30, você vai lá, outro que vai poder te cobrar 15, vai te cobrar 20. Nós temos que dar um jeito de diminuir e cortar a despesa. Tá aprendendo, e né? cortar a despesa dói. Dói, gente, dói. Ninguém gosta. Quem é que gosta de cortar a despesa? Ninguém gosta, dói. Mas se nós queremos alinhar a nossa vida e caminhar para a prosperidade, não tem outro jeito. A gente tem que cortar Tem que equilibrar, tudo aquilo né? Aquilo que não precisa, corta, né? Não é para você ser miserável, né? Não é isso, né? Mas aquilo que você está sendo roubado, e principalmente num período de escassez, você tem que saber, né? Igual José, a gente não deixa de falar de José, porque no momento José foi orientado, ele teve uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento da parte de Deus. O sonho é esse aqui, então vai acontecer essa situação, eu tenho uma palavra de sabedoria aqui para você. Você vai economizar nesse tempo aqui, para que no tempo de escassez, quando chegar, você vai ter uma provisão. Agora, se você está na escassez, né, e já aconteceu, você não fez essa provisão, então você vai ter que cortar algumas coisinhas agora junto com a escassez. Então, vou ter que tirar porque eu não fiz a reserva, né? Eu não fiz o planejamento e veio uma situação que eu não esperava. E acontece, às vezes vem o desemprego, né? Você não contava que ia ficar desempregado, uma crise como a pandemia agora. Então, assim,
contava? Não, ninguém contava. Então, assim, e mesmo às vezes quando não é a pandemia, pode ser o desemprego. Às vezes a pessoa comprou até uma casa e fica desempregada. Então, ela vai ter que tomar algumas ações rápidas para não ficar desesperada. Então, não, corta aqui, corta ali e vão fazendo os ajustes, né? E você mesmo. E quem, por exemplo, já estava calçado antes, tinha uma reserva, como você acabou de falar, pelo contrário, está ganhando dinheiro agora. É verdade. Porque as pessoas que estão apertadas estão vendendo carro a preço de nada, estão vendendo um monte de coisa agora, porque precisam. Hoje, se você for no LX, tem um monte de gente vendendo um monte de coisa de casa, porque precisa levantar dinheiro. E estão vendendo a troco de banana. Então, quem hoje tem dinheiro, compra barato e está tranquilo. Ou seja, ganha dinheiro em cima da crise. Por quê? Porque tinha uma reserva. Então, é muito importante isso. Quanto a isso, não tem como fugir, gente. Tem que tomar essas ações aí se nós queremos fugir dessa situação e podemos sair da escassez para a prosperidade. É isso aí. Então é só para fechar aqui, queridos, ó. Ou seja, declarar literalmente uma guerra às dívidas. Guerra! Tem que ser guerra! Porque vai doer, então tem que ir para a guerra, não tem outro jeito. Guerra contra as dívidas. É isso mesmo. Você paga mais rápido possível. Aqui não há investimento bom para quem está atolado em dívida. Ou seja, esquece, né? Não tem tá oferta ali, oferta aqui. Esquece. Se você está atolado, não cria mais uma, né? Não cria mais uma, né? Saia, seja liberto, em nome de Jesus. Aqui, ó, e logo que pague as dívidas, colocar um plano. Aqui só para finalizar. Você tem que ser, na verdade, tem que achar felicidade para a gente encerrar. Até para nós finalizarmos. Você tem que ser feliz nas coisas simples. É verdade. Porque se você acreditar que a tua felicidade está na compra de alguma coisa, você nunca vai sair dessa situação. É verdade. A felicidade tem que estar no relacionamento, a felicidade tem que estar junto com a família. E veja bem, jamais estou dizendo que a pessoa não tem que comprar. Meu querido, se você chegou ao ponto de estar próspero, você pode... Você está livre, né? Está livre, saiu da escravidão. Você pode viajar, você pode comprar BMW, faça planos maiores. Você pode comprar Mercedes, você pode fazer o que você quiser, desde quando você tenha condições de fazer. Aqui a gente está falando de acertar as dívidas, né? Agora, se você está nessa fase, nesse momento de acertar a dívida, aí não tem outro jeito. Você tem que cortar. É isso mesmo. Dói, mas tem que cortar. É isso mesmo. Posso finalizar? Pode finalizar. Então, acho que só mais um detalhe que eu vou mostrar agora para vocês. Falamos no início que é o pensamento da mente escassa. Agora nós vamos falar o pensamento da mente milionária. Da mente que cresce, que prospera. Então, onde você finalizou? Finalizamos. Só vou pegar aqui, ó. Então, essa aqui, ó, para nós finalizarmos. Falamos que essa era a mente escassa, certo? Essa era a mente escassa. Renda, menos gasto. E se eventualmente o gasto não sobrepujasse a renda, alguma coisa para investir. Mas este não é o pensamento de pessoas prósperas e não é o pensamento que a palavra de Deus nos orienta. Qual é o pensamento que a palavra de Deus nos orienta? Que rufem os tambores. Opa! Conseguiu? Conseguiu ver a diferença? A diferença está aqui, gente. Ó, renda menos investimentos é igual a gasto. Sabe o que quer dizer isso? Você tem que ter a sua renda, da sua renda como a Bíblia ensina. Você tem que tirar aquilo que é de Deus, os 10% que é... Olha, gente, presta atenção que aqui pode fazer toda a diferença na tua vida. Você tem uma renda... Primeiro você tem que pagar a Deus e depois você tem que pagar a você mesmo. Verdade. Essa é a diferença. Você não é que você primeiro tem a renda e depois você paga os outros, porque gasto é pagar os outros. Não. Você tem a renda, primeiro você paga a Deus, dízimo. Depois você se paga, você paga para você. Então você investe, isso é pagar você. Você pega o teu dinheiro e você investe em você, para o teu futuro, para a tua aposentadoria, para você fazer a viagem dos sonhos, para você comprar o carro que você quer, para você ter rentabilidade, para você ter investimento, para você poder botar a cabeça no travesseiro e dormir, para você saber que está cumprindo aquilo que Deus disse. Você é cabeça, não cauda, você é próspero. Amém. Você é próspera. Então a diferença depois que você pagou Deus e pagou você, aí você gasta. Então você não gasta o que você quer, você gasta aquilo que te sobra depois que você pagou Deus e depois que você pagou a você mesmo. Gente, isso daqui é o segredo da prosperidade. Presta atenção.
Anota aí. Guarda isso e anota aí. Esse é o segredo da prosperidade. Se você viver isso daqui, eu te garanto que você vai viver o melhor de Deus e rapidamente você vai ter dinheiro sobrando e você vai viver toda a prosperidade que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, isso aqui nós poderíamos passar mais 10 anos falando sobre finanças, né, pessoal? É isso aí. 10 anos falando sobre finanças. Então, essa aqui é a pontinha do iceberg. Muito em breve nós vamos lançar um curso específico sobre finanças, que você vai ter a oportunidade de fazer esse curso com a gente. Beleza? Agora nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer a Deus, vamos pedir que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê forças em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Que seja Glória uma a Deus. virada de página. Obrigada pela participação de vocês. Amém. Amém. Que seja uma virada sobre a tua vida. Amém. Vamos orar? Jesus. Quer orar por nós? Amém. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Amém. em nome de Jesus, Pai, o Senhor, meu Deus, é o Deus que tem a multiforma de sabedoria e de conhecimento, Pai. Amém, Jesus. E ela está liberada, meu Pai amado, sobre nós. A palavra diz, meu Deus, aquele, meu Pai amado, que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele o dá de forma gratuita. Glória a Deus, glória a Deus. Então, que nós, você que está nos ouvindo neste momento, que possamos pedir ao Senhor, Amém. que derrame sobre nós Aleluia. a sabedoria do céu, a sabedoria do Amém, alto, Senhor, para que sabedoria. possamos governar a nossa casa, Queremos para que governar, possamos meu Pai. governar sobre Amém. as nossas finanças, Amém, em Senhor. nome de Jesus, Nossas sobre a nossa finanças, casa, sobre a nossa governar. família. Que o Deus de Não Israel, o sermos Deus escravos. Criador, o Deus que fez e faz todas as coisas, Amém, Jesus. possa manifestar a glória dele Glória sobre a a Deus. tua vida, sobre as tuas finanças. Aleluia. Que você possa sair de toda a escravidão Amém. e possa estar em liberdade. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Que você possa viver a promessa de Deus. Glória a de Deus. emprestar e não pedir emprestado. Aleluia. Em nome de Jesus. Nós Glória a declaramos Deus. sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, Em nome de de Jesus. Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus abençoe Deus. grandemente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Oh, glória a Deus. Seja liberada sobre a tua vida as tuas finanças, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Seja liberado sobre a tua vida a prosperidade, Glória seja a liberado Deus. sobre a tua vida a morte das dívidas, Amém. em nome de Oh, Jesus. glória a Deus. Mas que ressuscite Sejam a tua enterradas. prosperidade, Amém. porque você é cabeça e não cauda. Você tem que estar por cima e não por baixo. Domine as suas finanças. Amém. Deus te abençoe. Uau. Paixão. Beijinho. Oh. Coraçãozinho pra galera. Deus Beijo. abençoe vocês. Semana que vem estamos juntos com um novo assunto. Durante a semana nós vamos compartilhar com vocês. Beijo. Beijo. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.